Olá, muito boa noite para você que está aqui pela plataforma dos detetives particulares do Brasil. Hoje transmitindo pelas plataformas Facebook e também pelo YouTube. Detetives Particulares do Brasil no YouTube. Peço que você se inscreva e pelo Facebook que você curta e compartilhe a nossa live. Hoje o tema é fraudes indenizatória. E para falar sobre esse tema, nós temos hoje o doutor Marcelo Sartori, advogado de Campinas, e também o detetive Milton Silveira, da região de Campinas, e aqui, detetive Dionísio, pela cidade de São Vicente. Quero iniciar aqui essa live agradecendo aqui mais uma vez ao doutor Sartori por estar conosco aqui na primeira live que ele iria participar. Infelizmente tivemos um problema técnico e na última semana, quando nós fizemos o convite para o doutor, tivemos aí um problema não, né? Foi uma tristeza aqui para nós, que nosso companheiro perdeu aí um familiar, e hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para debater aqui esse tema importante que é fraudes indenizatórias. Eu vou passar aqui para Milton Silveira. Boa noite, Milton. Boa noite, doutor Marcelo. Assino embaixo as palavras do colega Dionísio, né? E agradeço mais uma vez aí de ter aceito o convite. Como já foi relatado, os problemas técnicos que tivemos e depois uma fatalidade aí da perda de um ente querido de um dos moderadores. Mas é imenso prazer tê-lo novamente aqui, aceitado novamente o nosso convite para a gente poder debater as fraudes indenizatórias, uma vez que o escritório de advocacia do Dr. Sartori, juntamente com seus familiares, é um nome marcante na cidade de Campinas, né, pelo seu potencial, pela sua transparência, pela sua responsabilidade do grupo que ele tem, não somente ele, o irmão e o pai que tomam frente desse escritório, mas também todos os seus funcionários, todos os seus advogados que tem lá, e sempre aí atendendo a demanda de Campinas e região. É um nome bastante sólido na região de Campinas, e mais uma vez é um prazer tê-lo aqui na nossa live. A palavra é sua, doutor. Muito boa noite a todos, Milton, Dionísio, é uma alegria. De fato, tiveram intercorrências na primeira tentativa, mas problema técnico é aquela história, né? Tecnologia é ótima quando ela funciona, né? E às vezes acontece esse tipo de imprevisão. Bom, o tema ele é mais do que atual, né? Fraudes indenizatórias, elas são um problema do nosso cotidiano, né? Do cotidiano brasileiro, e é um tema que precisa ser enfrentado com toda a técnica possível, porque tanto as empresas, os empregadores, quanto o próprio Instituto Previdenciário, né, ficam fragilizados nas suas posições, e uma das poucas ferramentas efetivas que se pode contar, e é por isso que eu fico muito feliz de estar aqui junto com o Dionísio e com o Milton, é exatamente o trabalho dos investigadores que podem levantar a verdade dos fatos, né? Então, já avançando um pouco no tema, quando a gente fala em questões previdenciárias, em assistência médica, a gente está falando num elemento subjetivo, que é a questão da dor, né? Então, muitas vezes você não tem achados objetivos, achados clínicos, os exames complementares não apontam nenhuma alteração morfológica do sistema, por exemplo, ósseo-muscular, mas aquele segurado, aquele empregado, aquele paciente, ele reclama uma recorrência de dor, né? Quando isso é levado no âmbito administrativo, ele passa por crivos e etapas, mas o próprio perito do INSS, ele tem limitações na formação do seu juízo, né?
de modo que, muitas vezes, o próprio perito do juiz acaba sendo induzido a erro, né? Por quê? Porque a persistência da dor é um elemento imensurável, né? Ele está dentro do imponderável, eu não tenho um aparelho que consiga, de fato, medir se aquela pessoa está sentindo dor ou não, se essa dor ela é limitante ou incapacitante. Tá. Diga. Doutor, baseado nessa colocação, vou lhe fazer uma pergunta para ver como é que poderia ser interpretação jurídica, tá? Como é que interpreta os resultados da perícia? Acredita que quando... Porque eu já trabalho para você, já fazem muitos anos, né? E dentro dessa composição aí, já pegamos quase que a totalidade de fraudulentas, mas a pergunta é o seguinte, como é que encara, ou como é que vê, como é que administra, quando vem uma perícia e, como estava colocando, a dor, ela não tem como ser avaliado, né? E como é que encara com relação, quando a perícia vem dizendo que ele tem um determinado problema e acredita-se que ele não tem, aonde vocês solicitam um trabalho da investigação particular e consegue-se ter o êxito naquilo que realmente contradiz as alegações dele numa petição, que muitas vezes é aquelas indenizações por danos morais, danos materiais, indenização vitalícia. Como é que o jurídico interpreta essa colocação do perito quando ele dá o laudo? Então, veja, quando você está se referindo ao perito judicial? Perito judicial, sim. Tá. O perito judicial, ele é a longa-manos do juiz, isso quer dizer, ele é o assistente direto do juiz, é um profissional dotado de fé pública, né, tem a confiança do juízo, o juízo o escolheu dentro de um menu de profissionais que se habilitam e se inscrevem, devidamente graduado, especializado, então apto à prestação desse tipo de serviço. A gente sabe, né, que tudo que se diz relativo a direito, ele só se faz existente se ele estiver nos autos. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho um perito que, por qualquer razão, ele conceda um entendimento favorável ao empregado e a gente tem a convicção de que esse entendimento está equivocado, e esse entendimento pode estar equivocado por uma série de razões, né? Primeiro, pelo histórico, né? Pelo prontuário funcional e médico daquele trabalhador. Então, ele tem alguma doença base, ele tem, a área tem questões epidemiológicas, ou seja, existem outros trabalhadores que desenvolveram reclamações semelhantes, existem fatores de comorbidade dentro daquela atividade, aquela atividade ela oferece algum tipo de risco ao segmento reclamado, aquele profissional, ele é um profissional habilitado, existem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e os EPCs, os equipamentos de proteção coletiva, a fim de assegurar a manutenção do emprego. A jornada de trabalho é condizente com a boa prática, então eu não tenho sobrecarga de trabalho nem de horas, a atividade era considerada compatível com a característica antropométrica do trabalhador, enfim, existe uma série de questões que precisam necessariamente serem avaliadas em conjunto para que se chegue a uma conclusão da nossa convicção, que é a convicção da empresa e a convicção do papel do advogado na sua defesa. A partir disso, muitas vezes você vê um ponto de inflexão, né, insuperável, ou seja, o trabalhador está num ambiente salubre, ele foi treinado, ele é capacitado, a área não oferece risco, seja coletivo, seja individual, o nível de atividade dele é adequado, não há sobre-horas, etc, etc, etc. Mas, mesmo assim, há a alegação da dor e, mesmo assim, o perito considera que há
nexo de causalidade. E aí a gente entra num problema que tem sido muito utilizado, que é a questão da concausa. Quer dizer, ele não consegue estabelecer que a causa daquela doença decorre do trabalho, mas ele diz que o trabalho pode ter contribuído para a piora do quadro de saúde. E aí você fica numa sinuca de bico, né? Porque a conclusão médica ela é técnica. Então você precisa criar elementos, existem alguns elementos que você pode e deve criar para levar o juiz à correta conclusão, e um dos mais eficientes, mais contundentes, é o trabalho de investigação de campo, né? Porque aquela história, ninguém consegue simular algo o tempo todo, né? Então, em algum momento, essa pessoa ela pode expor a real condição de saúde. Então, como o Milton disse, a gente trabalha juntos já há muito tempo, acho que, sei lá, uns 25 anos, acho que o primeiro caso que nós fizemos tem mais ou menos isso, 25 anos. Sim. Né? E é surpreendente o que você consegue coletar de material, e coletar de maneira 100% lícita, tá? Nós estamos falando de via pública, atividade privada deles, sem nenhum tipo de simulação, a captação do dia a dia da pessoa. A gente... O cara não resiste no final de semana para ir jogar uma bola, né? Aquele cara que diz que estava doente, ele não resiste, né? No final de semana, uma hora ele se perde, né? Não, ele abaixa a guarda. Ele abaixa a guarda, não tem jeito. Esse primeiro caso que eu fiz com o Milton foi muito interessante pelo seguinte. Foi um empregado de um posto de gasolina que no segundo dia de trabalho alegou ter sofrido um acidente. Ele teria batido o dorso da mão no elevador que suspende o carro para troca de óleo. E por conta disso ele já estava há mais de um ano afastado, tá? Recebendo assistência previdenciária. E aí a gente começou a divulgar, e isso chama muita atenção, e ele entrou com uma reclamação trabalhista. Aí o Milton começou a investigar e descobriu que ele colocava nos postes do bairro uma oferta de instalação de telefone. Lembra disso, Milton? Sim, exatamente. Fazia instalação de telefones. Fazia instalação de telefone. E aí, quando ele ia, esse empregado ia na audiência, ele ia com o braço na tipóia, alegando, assim, total limitação funcional por conta do acidente de trabalho. Bom, aí o Milton contratou o serviço desse rapaz, né, para que ele fizesse a instalação, de fato, de um telefone. E qual foi a surpresa? Que a destreza desse rapaz com o braço lesionado era incrível. Então, e habilidade, né? No manuseio das ferramentas, né? Habilidade, força, destreza. Então, imagina o seguinte, ele num poste, pendurado no poste, com uma mão ele segurava o fio, parte do fio, com a outra ele descascava, depois ele enrolava naqueles terminais, fixava, etc, etc, etc. Então, a gente conseguiu comprovar para o juiz que a alegação daquele reclamante era totalmente infundada, né? E que, de fato, ele não tinha limitação funcional nenhuma, e ele deveria, na verdade, inclusive, restituir o que ele recebeu indevidamente do INSS. E aí a gente entra num problema que ele é recorrente no Brasil. Muita gente se utiliza indevidamente do benefício previdenciário, o que sobrecarrega o sistema, e muitas vezes pessoas que realmente precisam do benefício previdenciário têm dificuldade de conseguir por conta dessa prevenção que já existe por parte dos peritos do INSS. E recebem a ordem, olha, sejam bastante criteriosos, exatamente para prevenir e evitar fraude, né? Geralmente, doutor, uma pessoa que realmente precisa, ela não tem a facilidade do golpista ou dessas pessoas, né, doutor?
É verdade. A gente... Então, diga, Milton. Como o doutor fez a colocação, né? Então, não é um fato novo no mercado. Eu mesmo, que tive a graça, satisfação de conhecer, né? Fazer um trabalho para o escritório do Dr. Sartori, tivemos êxito, né? Então, isso daí há 25 anos, ou até talvez um pouco mais, que ocorreu esse fato, né? Ainda era aqueles filmes de película ainda, né? Aquelas fitas VHS ainda, coisa bem antiga. Agora eu pergunto, doutor, para que os internautas, o pessoal que está aí, como é que a justiça, ela interpreta, como é que a justiça vê umas provas, quando é apresentada, que contradiz as alegações na petição inicial daquele colaborador, que alega aquele problema, que a perícia foi lá, mostrou, né, nos laudos que ele tem o problema, e vem aquela prova contundente que realmente ele está ali exercendo uma atividade, o qual ele alega um problema no membro superior direito, ele está lá batendo um reboque na parede, está jogando bilhar, está fazendo um esforço excessivo nos braços. Como é que a justiça interpreta o trabalho do detetive particular quando é apresentado através do jurídico para a defesa do seu cliente? Em geral, muito bem. Eu digo em geral porque, eventualmente, você encontra um ou outro juiz mais resistente. Mas a grande maioria do judiciário, né, acolhe muito bem esse tipo de prova. É uma prova robusta, né, muitas vezes incontestável, como já houveram casos. Houve um caso de um reclamante que alegava também incapacidade, e tinha alguma coisa muito estranha, porque o cara era forte para burro, entendeu? Dois casos com o Milton que eu vou citar que eu acho que são interessantes. Os dois eram fortes. Num desses, ele era fisiculturista. Então, você captava a imagem dele dentro da academia, fazendo um baita de um esforço com os membros superiores. Então, como é que você pode alegar incapacidade, limitação funcional, carregando, sei lá, 100 quilos, né, N vezes, né, em uma baita estrutura muscular? Um outro caso muito interessante também, de uma reclamação, e que o Milton conseguiu captar imagens inquestionáveis, né, era um outro profissional que também alegava esse mesmo tipo de limitação, e ele tinha, na verdade, uma feira ambulante. Então, ele montava barraca em diferentes pontos da cidade, carregava caixas... Caixas de laranja pesadas, né? Laranja pesada. Montava e desmontava as barracas, perfeito. Assim, sem transpirar, para você ter uma ideia. Era um cara muito forte, fazia isso com maior tranquilidade. Ainda teve um outro que ele carregava, ele tinha um hábito de buscar água na bica, então ele levava em cada mão um galão de 20 litros de água, entendeu? Correto. Um cara super forte. E por aí vai, né? Existem N casos, N situações que você demonstra, né, a total incompatibilidade da alegação, da conclusão da perícia nomeada, né? Porque, como eu disse, partindo da boa-fé, tá? Eu aqui não vou falar de eventual má-fé, mas partindo da boa-fé, que o perito foi induzido a erro, você chega com uma prova dessa, ela é irrefutável, né? Como que alguém que, inclusive, simula, né, no ato judicial, durante a audiência, uma limitação, uma fraqueza, como que esse cara, fora do ambiente do juiz, tem toda essa força, toda essa habilidade? Agora, diga. Fazendo essa colocação, é importante os internautas, os detetives, ver que a função do detetive particular é muito além de simplesmente a infidelidade, o adultério. Então, o campo empresarial, inclusive tem o provimento 188, que fortaleceu, né, melhora a condição do trabalho do detetive particular, é de extrema importância, porque
contra provas robustas, não tem como há questionamento do outro lado. Então, a gente sabe que no dia das audiências, eles vão todos lá com muleta, braço enfaixado, coitado, vão né? totalmente... Eles querem sensibilizar o juiz. E o juiz fala, meu Deus, coitadinho desse colaborador, olha só, empresário massacrando, ganha milhões e não quer pagar uma indenização, olha o que ele causou a esse cidadão. Baseado nisso, doutor, eu gostaria que o senhor pudesse, assim, na sua interpretação, como é que vê o motivo dessas fraudes indenizatórias? O que acredita que leva esses colaboradores a entrar com uma ação? Porque eu não vejo que são bandidos, são oportunistas que geram uma situação. Como é que o doutor encara, ou como é que a justiça, né, interpreta essas situações, que inclusive depois é um outro tema, num outro dia, que são as indenizações, o estelionato previdenciário, né, que é a questão crime. Mas como é que o doutor acredita que gera o motivo de entrar com as alegações fraudulentas perante aos colaboradores, aos empresários? Eu acho que é o binômio, né, da oportunidade, né, porque eventualmente isso pode acarretar um enriquecimento significativo, né? Algumas categorias profissionais, por exemplo, asseguram que o trabalhador terá estabilidade no emprego até que ele atinja a aposentadoria e seu prazo máximo. Então, durante todo o período de discussão, né, que você está debatendo a existência ou não do direito, esse taxímetro está rodando. Quando há o êxito, né, por parte do trabalhador e é determinada a estabilidade e a reintegração, ele vai receber uma bolada, né, algo muito significativo, além de manter um emprego teoricamente estável, teoricamente porque isso não retira dele, em tese, a obrigação de trabalhar e trabalhar bem. Só que na prática acaba acontecendo que esse trabalhador ele não mais vai performar bem e vai se tornar um problema lá dentro. Então, esse é um ponto. O outro ponto, que eu acredito que seja um estímulo, é pela certeza da impunidade, né? A gente não tem uma... Linha branda, né? Nós não temos um aparelhamento suficientemente eficiente e grande para dar conta desse tipo de fraude por parte da própria autoridade pública. Eu acredito que se a autoridade pública fosse devidamente aparelhada e tivesse focalizada nisso, aí sim a gente teria uma redução significativa, né? Como existe em outros países, tá? Porque a fraude indenizatória não é privilégio nosso, né? Ela existe em todos os lugares do mundo. O que varia, né, primeiro, o nível de educação e de consciência de cada um dos cidadãos que compõem o país. Para muitos países já bem desenvolvidos, é tremendamente vergonhoso você se tornar uma pessoa improdutiva, né, um custo social. Aqui no Brasil, ao contrário, né, ainda impera, né, a lei da vantagem. A lei da vantagem, que é uma praga, né? Algumas pessoas referenciam, né, que o tal do jeitinho brasileiro, mas isso aí é uma maldição para nós, né? Porque, veja, quando você não faz a sua parte, alguém vai ter que fazer por você. Na hora que você consome indevidamente recurso, vai faltar para quem realmente precisa, né? Então, essa questão da impunidade somada à oportunidade, eu acho que é o grande motor desse tipo de fraude, né? Presente no nosso dia a dia. Uma perguntinha, doutor, com relação quando a empresa ela perde numa indenização, teve que pagar uma indenização vitalícia, uma pensão vitalícia ou não, mas pagou lá uma indenização por danos morais ou danos materiais que se soma num montante. Tá? Desse montante, por exemplo, que aí a empresa contratando o jurídico, contratando um detetive que prova que aquilo não existe, como é que é o trâmite? Ele tem que devolver o dinheiro para a empresa? Ele é punido? Como é que funciona esse trâmite no âmbito da justiça, quando provou que existiu a fraude bem contundente, bem
clara, né? Mesmo o perito tendo feito tudo aquilo, um detetive veio e apresentou provas contundentes que prova que existiu uma fraude. Sim, é possível se pretender a recuperação desse valor, mas na Justiça do Trabalho é bastante complicado, né? Por isso, o ideal é que você faça a produção de prova imediatamente, né? Porque posteriormente, vamos imaginar o seguinte: você percorreu todo o caminho processual, houve a condenação e ele está lá se beneficiando, né? Você comprovar que ele estava apto, sempre esteve apto, passa a ser uma missão inglória, né? Você vai ter uma dificuldade grande, os instrumentos processuais são estreitos, são limitados, e você teria que buscar por outras vias que não necessariamente a Justiça do Trabalho, a reparação baseado numa fraude de fato criminal, e aí isso se transformar eventualmente numa reparação em natureza civil. Você consegue, sim, eventualmente, demonstrar que ele se encontra apto e você interrompeu o benefício, né, a garantia de emprego, e aí fazer o desligamento até por justa causa. Mas é complicado. É uma das perguntas que eu ia fazer agora, só nesse gancho, doutor. Se ele estiver trabalhando, então, e for comprovado, ele pode ser mandado embora por justa causa. Ele apresentar atestados médicos, que ele pede aquele atestado de 2, 3 dias, vai para a praia, está pescando, está jogando, é motivo de justa causa, ou não? Com certeza, sim, né? Inclusive, a gente sempre orienta, quando a gente de fato tem essa prova, que haja, inclusive, a notícia crime, né? Porque há ou uma falsidade ideológica, ou uma falsificação de documento público, ou algum outro tipo penal que se enquadra. Na nossa opinião, Milton e Dionísio, a gente deve ter, né, isso não só como operadores do direito, membros da área de investigação e de inteligência, mas como cidadãos brasileiros, cada dia mais tolerância zero com o que é errado, né? Então, esse tipo de coisa é, na minha opinião, totalmente inaceitável, porque essa conta todos nós pagamos, né? Quando a gente verifica... Não existe almoço grátis, né, doutor? Não existe. Alguém vai pagar, né? Às vezes a gente não entende, por que o produto brasileiro é tão caro? Por que os benefícios sociais são tão pequenos? É por causa disso, né? A gente paga essa conta. Então, a hora que você onera toda a cadeia produtiva com esse tipo de fraude, essa conta chega no nosso bolso, entendeu? Então, a gente acaba pagando muitíssimo caro por esse tipo de expediente abusivo e ilegal. Nisso que o senhor falou agora, nesse exemplo que o senhor deu, algumas lojas de departamento, por exemplo, eu não vou citar o nome aqui, mas tem uma empresa aí, conhecida no mercado, sólida no mercado, que ela não tem câmera de monitoramento dentro da loja. Geralmente as lojas de departamento, todas elas têm, mas essa específica ela não tem. Depois eu falo para os senhores aqui no off aqui. E ela coloca já na sua margem um percentual relacionado a furtos. E esse valor que está relacionado, isso já está embutido no valor daquilo que você vai comprar. Você vai comprar uma camiseta, ali já tem ali um percentual ali que é relativo a uma camisa que um espertalhão vai levar. Ou seja, você está pagando a camisa para o malandro levar embora a camisa. E a empresa não tem o prejuízo. Quem tem prejuízo é o consumidor, do modo geral. É o consumidor. Né? O senhor estava falando, eu fiz uma investigação acho que foi o ano passado. Foi o ano passado. Me chamou a atenção o seguinte: a minha cliente, ela estava com um processo, ela teve que apelar para o STF, porque ela perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância. Uma ação trabalhista de um funcionário que simulou um acidente, conseguiu laudos fraudulentos, na qual o juiz determinou a apreensão dela de um dinheiro que ela tinha na poupança, uns caminhões que ela tinha, para que esse funcionário
aos 73 anos de idade, né? Ele poderia usufruir desta pensão aí até calculado, porque o juiz ele calcula uma média, né? Olha, esse cara aqui deve viver até 70 anos de idade. E essa minha cliente estava lá com o dinheiro penhorado, os bens dela, um apartamento, para bancar um salário de quase 6 mil reais para um garoto de 23 anos de idade. No decorrer do trabalho, eu consegui pegar ele trabalhando numa outra empresa, fazendo o mesmo serviço que ele fazia nesta empresa, ele era mecânico. E ele, diante desses documentos de atestados, de laudos, ele foi trabalhar numa outra empresa, entrou com uma ação, e para nossa surpresa, o advogado dela e o advogado deles fizeram lá um acordo, e ela perdeu todos os prazos. Ela teve que contratar um terceiro advogado, um segundo advogado, e ela teve que apelar para o STF, a terceira instância, né, seria, para ela reaver, e graças a Deus deu certo. Mas, infelizmente, diante de tudo isso que o empresário passa, ainda tem, infelizmente, existem alguns profissionais aí na área do direito que acabam atrapalhando a vida do cliente. Infelizmente, ainda tem isso, né? O doutor, baseado no que o Dionísio está falando aí, né? Tem aquele que nós não conseguimos pôr no ar, aquele dia que estava mencionando sobre aquele caso da empresa que entraram com assédio moral, né? Puder relatar, acho que é importante para as pessoas também entender esse tipo de trabalho, esse tipo de fraude que existe também, né? Só um complemento da fala do Dionísio. De fato, Dionísio, existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Toda profissão existe. Né? Tem pessoa que, infelizmente, toma o caminho errado, né? E, na minha opinião, vai pagar uma conta cara, né? Muito cara, porque, acima de tudo, a única coisa que nós temos é o nosso nome. Isso realmente nos pertence. A gente teve uma situação mais ou menos parecida com essa, nesse caso que o Milton relatou, né? Também há 24, 25 anos atrás, uma empresa muito grande, né? Recebeu a acusação de um assédio sexual. Isso era 100% novidade aqui no Brasil, né? Não existia legislação, na verdade ela veio a existir muito tempo depois, mas por se tratar de uma empresa multinacional, ela já possuía um canal, né, de denúncia, um canal de conformidade, um compliance, e quando ela recebeu essa denúncia, ela percorreu ipsis literi, né, da maneira mais ética e técnica possível, todo o processo de apuração e de responsabilização. Porque o compliance, você recebe a denúncia, você obrigatoriamente instaura um processo de apuração, você vai chegar às conclusões, às responsabilizações e, eventualmente, à punição. Então, ela percorreu integralmente esse caminho. Ao final, ficou demonstrado que a acusação não era. Inclusive, na época, existia uma diretora de recursos humanos recém-admitida. Então, era uma pessoa sem nenhum vínculo com nenhum dos acusados. Ela tinha acabado de chegar na empresa. E, ao final, essa empregada confidenciou que o propósito dela, na verdade, era um outro propósito qualquer lá. No fim, ela mesma pediu demissão, saiu da empresa, e aí entrou com a ação passado alguns meses. Quando nós tentamos recuperar todo esse arquivo, qual foi a nossa surpresa, né? Os arquivos físicos que estavam impressos e assinados haviam desaparecido, né? Da empresa, né? Da empresa multinacional. Impossível, isso não pode ter saído daqui, ninguém tem acesso, etc. e tal. E aí entrou o trabalho de levantamento do Milton. E nós descobrimos um conluio entre empregados do RH, do jurídico e essa empregada, entendeu? Inclusive, um alto empregado do RH iria servir
de testemunha. E o Milton conseguiu captar todas essas imagens, né, eles se reunindo, eles confraternizando, tudo em desfavor da empresa. E foi uma audiência tensa, né? Foi a audiência mais longa que eu já fiz. Fala, Milton. E um dos focos que realmente pegou, que esse advogado que era dessa empresa, né, foi conseguido levantar que a advogada da ex-colaboradora, os dois eram noivo e estavam prestes a casar. Conseguia na igreja, consegui verificar a documentação, as testemunhas, posteriormente o certidão de casamento. Então, mostrou que ali existia uma cumplicidade, né? Um trama, um conluio, né? Porque quem provavelmente resgatou, sacou esses documentos, foi o advogado que na época era da empresa. Tomou posse, sabendo que se fosse buscar lá, não iria encontrar, só que ele não podia assinar a petição. Pegou a sua noiva, entrou com a petição e, para nossa surpresa, achamos um escritório e lá estavam os dois de sócio e aí começou todo um trabalho que, graças a Deus, chegamos a lograr um bom êxito nesse resultado aí, né? E aí tem um fruto adicional que é o seguinte, a pessoa que foi acusada quase teve a vida profissional e familiar destruída, entendeu? Porque sempre paira uma suspeição, será que é verdade, será que não é verdade? Então ele teve todo tipo de problema, toda sorte de infortúnio, e foi graças a esse trabalho de investigação, como eu estava dizendo, foi a audiência mais longa que eu já fiz na minha vida. Foram mais de 6 horas de audiência. E nós entramos na audiência literalmente perdendo de 10-0. Ou seja, o juiz ele se sensibilizou com a história da reclamante e estava muito duro com relação à empresa. E aí a gente foi construindo, né, demonstrando e produzindo todas as provas necessárias, e a gente teve um êxito absoluto, né? Não só ela perdeu tudo, como naquela época ela foi condenada a pagar as custas processuais, o que era incomum. Porque nesse trabalho, quase todos se declaram pobres na acepção jurídica do termo. Apesar dela se declarar pobre na acepção jurídica do termo, o juiz não deu a justiça gratuita. Ela recorreu, foi para o TRT confirmou a sentença em todos os seus termos. Então, novamente, veja, a questão do ato investigatório, na minha opinião, aqui no Brasil, ele é tremendamente subutilizado. Por quê? Porque a demonstração e a comprovação de fatos é o que vai levar o juiz à correta conclusão, né? Então, você está falando de fraudes indenizatórias do campo trabalhista, mas existem outras tantas, né? Uma questão que é muito importante... É a fraude moral, né, doutor? Você tem a questão do assédio moral, assédio sexual... A moral, ela mexe até com o psicológico da pessoa, né? Ser atacada, às vezes, por uma coisa que ela não fez, denigrida, né? Hoje tem a rede social onde as pessoas simplesmente se acham dono da verdade e jogam isso na internet de uma forma assim tão sem compromisso, e depois para a pessoa limpar isso fica muito difícil, porque hoje na internet tem muito juiz, né, à disposição, né? O que tem de juiz na internet hoje não é brincadeira, te julgando, tem o promotor, tem o advogado de defesa, você encontra todo um campo jurídico, na verdade, sem baseado em nada, né? Sim. Onde as pessoas, infelizmente... Nós tivemos aqui no Guarujá uma situação dessa, foi matéria, acho que uma notícia aí de todo o Brasil, onde uma senhora, ela foi acusada e ela foi morta. A população pegou ela na rua e matou essa mulher no Guarujá. Os juristas, né, que aparecem, colocaram a foto dela, diz que ela fez mal para uma criança, o pessoal pegou ela e matou ela na favela. Né? Tá aí. Então, quer dizer, são tantas pessoas. Doutor, antes de eu passar para o Milton fazer mais alguma pergunta para o senhor, eu quero aqui agradecer aqui os nossos telespectadores, tá? O Manuel Schuff, que está por aqui, está dizendo excelentes comentários e alusões, parabéns aos integrantes da live. Muito obrigado, Schuff. A Regina Bortolin,
o João Oliveira, a detetive Melo, detetive Magal, Flávio Sartori. Sartori, irmão do Dr. Marcelo Sartori. Muito obrigado por participar da live aí. Isso. Nós temos aqui o Isaac Gama, a Dani Ruas, Jair Costa. Nossa, é tanta gente. Eu peço para vocês que estão aí assistindo, que vocês compartilhem, muito importante, não só assistir, mas curtir e compartilhar para que outras pessoas também, os seus amigos aí da sua rede social também estejam cientes aqui da nossa página. Nós estamos transmitindo pelo YouTube e também pelo Facebook. Aqui no Facebook é muito fácil. Você vai compartilhar e vai curtir. E lá no YouTube, peço que você se inscreva no canal e que você ative o sininho, para que toda vez que nós estivermos aqui ao vivo, você vai receber os nossos conteúdos. Milton? Tá, doutor, uma pergunta aqui com relação à expectativa do cipeiro, né? Como pode interpretar o cipeiro que, para a gente poder trazer as provas contundentes, se assim tiver, é muito mais complexo, né? Porque ele tem uma certa, digamos, uma certa proteção. Então, quando vai se bater, né? Eu digo, a gente bate na cabeça da cobra. Eu até aprendi num congresso que eu tive fora. A gente aqui no Brasil, a gente costuma dizer, a gente mata a cobra e mostra o pau. Só que lá eu aprendi o contrário. A gente mata a cobra e mostra ela morta. Porque nós podemos somente ter machucado e ela ter ido embora. Então, o cipeiro, por exemplo, é um cidadão que nós temos que bater na cabeça para realmente ter provas contundentes. Porque se não tiver, ele dá uma invertida em cima da empresa de uma forma assim, muito fervorosa. Ou está errada a minha interpretação, doutor? Veja bem, o mau cipeiro, sim, né? Na verdade, a natureza da garantia provisória do cipeiro é diferente do portador de doença ocupacional. Então, o cipeiro, ele é um empregado normal, regular, que se inscreve, concorre a um cargo da CIPA e, dentro da Comissão de Prevenção a Acidentes, ele tem um papel a cumprir. O que você está referindo é que, algumas vezes, existia um desvio de finalidade, correto? Então, ao invés de ele utilizar essa garantia de emprego para realizar um bom trabalho de prevenção aos acidentes e manutenção da saúde? Não. É aquele cidadão que realmente ele é o cipeiro e entra com a indenização que se prova que ela é fraudulenta. Entendeu? Como já aconteceu de uma das empresas aí recente que a gente estava trabalhando, é todo esse cuidado, né? Um deles, inclusive, acho que em um ano ele tinha trabalhado 11 dias, um ano, o restante todo atestado, né? E pegamos ele aí numa bela pescaria, no dia que ele voltou, a empresa mandou ele embora e ele falou que ia procurar os direitos dele, quer dizer, não tinha o que procurar. E era um cipeiro, né? Porque aí, o que você está comentando é alguém que se utiliza de uma garantia temporária. Sim, isso, exatamente, é nesse sentido. Para deixar de cumprir o papel dele na empresa. Sim. Exatamente. Veja, lembrando aí a todos que qualquer empregado protegido por uma garantia temporária, como é o caso do cipeiro, prevista nas disposições constitucionais transitórias, seja o decorrente, por exemplo, do acidente de trabalho com afastamento a mais de 15 dias, previsto em lei, seja aquele que tem a estabilidade decorrente de acordo ou convenção coletiva, todos, sem exceção, eles se confundem, e a própria empresa se confunde, porque ela fica temerosa, ele não tem, na verdade, um alvará para deixar de cumprir o papel dele. Isso é absolutamente equivocado. Então, no caso do cipeiro, ele tem essa garantia de emprego para que ele possa defender, sem risco de ser demitido, as questões de melhoria de trabalho. Ponto. Então, ele deve agir e interagir junto com a área de segurança e a direção da empresa para melhorar as condições de trabalho oferecidas aos colegas, aos pares. Quando há um desvio de finalidade, né, ele imediatamente fica sujeito às penalidades
que a lei impõe a todos os demais empregados. Porque, veja, eles não podem sofrer uma demissão arbitrária, isso quer dizer, sem justo motivo, mas eles podem ser demitidos se houver uma justa razão. Então, quando você, Milton, fala de um cipeiro que se desvia do caminho e quer se valer dessa garantia temporária para, por exemplo, praticar uma pescaria, ele está 100% sujeito à demissão por justa causa. E essa prova que você falou, ela é uma prova definitiva. Então, se ele alega... Robusta, né? Se ele não robusta, robusta, por qualquer tipo de razão, e se descobre que ele está mentindo, que ele está faltando ao trabalho, que está se utilizando desse expediente baseado na garantia de emprego, ele está completamente enganado e ele será, com certeza, demitido por justa causa. E a prova de que ele estava em atividade de lazer particular, ela é uma pá de cal em discussão, né? Você consegue elidir qualquer tipo de dúvida e consolidar a demissão. E aí eu digo para vocês que o judiciário é bastante rigoroso e bastante severo. Na hora que você demonstra uma malversação, um desvio de finalidade, um uso impróprio, ela costuma confirmar a demissão por justa causa e esse empregado ele é sumariamente desligado, sem direito às verbas rescisórias. Os números de faltas não justificadas também, acho que justifica o desligamento dele, né? Sim. Ele é um funcionário normal, ele tem um compromisso perante a CIPA, tem o regimento lá da CIPA, mas, por exemplo, um cara que falta, eu vou faltar hoje, sexta-feira, eu não vou trabalhar, vou ficar sexta, sábado e domingo, ele começa a dar faltando, chega uma hora que não é mais o interesse da empresa em mantê-lo. Então, independente de ser ou não da CIPA, as faltas não justificadas, eu acho que dá poder da empresa de mandar embora, né? Uma das alíneas do artigo 482, Dionísio, é exatamente a desídia, né? A desídia é isso, é a falta de zelo, de préstimo, e uma das formas de você consubstanciar essa desídia é a falta injustificada, de maneira reiterada. Volto a dizer, ninguém está autorizado, ninguém tem alvará do mau procedimento. Porque eu tenho uma garantia de emprego, ou uma estabilidade, eu posso fazer o que eu bem entender. Não é verdade, tá? Esse é um baita de um equívoco, e aí entra o trabalho do escritório, junto com o trabalho de vocês, para sempre que necessário demonstrar isso, demonstrar a verdade dos fatos. Agora, voltando àquele ponto que eu digo que o trabalho investigatório ele é subutilizado no Brasil, eu queria comentar a importância do trabalho de investigação, por exemplo, para aspectos societários. Existem, muitas vezes, uma infidelidade societária. Então, há uma disputa por qualquer razão, um sócio, em detrimento de outro, começa a desviar negócio e clientela. Então, aí, o trabalho na investigação é fundamental. Você levantar a origem e a causa desses desvios, dessa redução abrupta de clientela, a recepção dessa clientela por outra empresa, quem é que compõe esse quadro societário, se existem ligações, muitas vezes sim, de parentesco, de amizade, então você consegue identificar e demonstrar para o juízo, o que vai ter uma relevância enorme, né? Porque só pela figura criminal você tem, e também civil, uma concorrência desleal, quer dizer, alguém que tem acesso a informações privilegiadas e se utiliza isso como uma finalidade diversa daquela que o autorizou o acesso. Você tem... Diga. Então, em suma, o trabalho do detetive particular, a investigação perante a empresa, ele é bastante relevante. É uma gama muito grande onde os detetives podem atuar dentro de uma empresa. Aonde ele está ali, hoje nós temos a Lei 13.432, né, que tem um respaldo muito maior. Então, ela não está na margem da lei, né? O detetive está dentro de uma lei que tem ali seus direitos e deveres, né?
Então, isso, dentro da gama, na parte empresarial, ali é bastante extenso vários trabalhos que o detetive particular ele pode atuar dentro de uma empresa. É isso, doutor? Muito, muito. São várias as áreas. Eu estava citando essa questão societária, mas você tem questões concorrenciais que podem e devem estar na pauta de investigação e de apuração. Não tenho dúvida que a questão da espionagem industrial é uma realidade, tá? No Brasil e fora do Brasil. Recentemente a gente viu a Casa Branca, né, sendo espionada. Você imagina o que acontece com a gente, né? E os meios são os mais variados possíveis, né? A tecnologia atual permite a espionagem remota sem que você tenha dado qualquer causa, né? Então, a nanotecnologia está aí bastante operante, né? E realmente... A gente tem um espião no bolso, né? Que é o celular. Celular, né? Tem aparelhos que permitem o acesso ao celular, ao microfone do celular, à câmera do celular. Tanto que, dependendo do nível de segurança que a empresa mantém, você não passa de determinada faixa de segurança sem deixar o celular fora do ambiente. Por quê? Porque ele é passível de ser rastreado, de ser hackeado. Então, a gente tem que, primeiro, ter a certeza que isso tudo não é ficção, é realidade. É realidade. Então, aí você tem questão, por exemplo, de desvio de produto e mercadoria. Quantas vezes nós já fizemos isso, Milton? Gente que rouba, né? Gente que desvia com segurança, com transportadora, com o pessoal do almoxarifado, desvia, seja suprimentos, né? Sejam produtos acabados. E muitas vezes esse pessoal alimenta o mercado local, prejuízo gigantesco. Quer dizer, o trabalho de investigação ele é tanto corretivo quanto preventivo. Tá. Mas no campo trabalhista, doutor, ou no campo dos empresários, o senhor acredita que qual é o percentual que tem o interesse, ou que tem o conhecimento, ou que realmente acredita que um trabalho de uma investigação, né, ela pode ser conclusiva, né, porque ele só vai saber o resultado quando realmente procura alguém que já fez um trabalho com investigação particular e acaba indicando. Mas, num percentual, o senhor acredita que o mercado, qual é o percentual que há procura, ou acredita que realmente isso possa acontecer com eles? Em todos os aspectos, né? Eu acho que ainda é pequeno, viu, Milton? Isso que eu digo que bem pequeno, né? Ele é subutilizado, ele poderia ser muito melhor utilizado em prol da empresa e da sociedade. Mas por que acredita que não é bem utilizado? Por falta do conhecimento, por falta da credibilidade de algumas pessoas que se dizem detetives no mercado e infelizmente não são? Qual a interpretação, qual a sua visão ótica com relação a o empresário não consultar ou não solicitar um trabalho, a não ser através dos escritórios de advocacia? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Primeiro, eu acho que é o desconhecimento de como isso se opera. E segundo, falta de referências no mercado, né? Porque esse é um trabalho de extrema confiança, né? Então, quando você não tem referências no mercado, você hesita em tomar essa decisão. Muitas vezes se escolhe pela não investigação, objetivando a não exposição da empresa ou dos empregados, sendo que tudo isso é possível e passível de ser realizado sem expor nenhum dos empregados, né? A gente já teve alguns trabalhos que eu fiz com o Milton, que a gente adotou, não vou falar aqui, obviamente, qual é a estratégia final, porque seria um spoiler do nosso trabalho, mas Perfeito. A gente já utilizou expedientes que levaram, inclusive, as autoridades policiais, porque, veja, o detetive, ele é, de fato, um auxiliar da justiça, né? E a própria polícia os enxerga dessa forma, né? Textualmente, eu já ouvi esse depoimento várias vezes aqui das polícias regionais, o quanto eles contam com a ajuda do Milton, né? Muitas vezes ligam para o Milton para pedir ajuda
aconselhamento e orientação. Então, quantas e quantas vezes a gente já fez esse trabalho, especialmente no caso de fraude e desvio, onde você, sem expor absolutamente ninguém na empresa, consegue chegar às necessárias conclusões, e aí você desmancha a estrutura criminosa que se formou dentro da empresa. E ela se forma, não tenha dúvida, tá? Hoje o crime ele é mais organizado do que ele jamais foi no passado. Sim. Então, dependendo do tipo de produto que você comercializa, não é incomum que pessoas se infiltrem com esse propósito, o propósito de desviar mercadoria ou de fornecer informação. Já aconteceu um caso numa indústria que a gente advoga e que tinha um valor muito agregado, que ocorriam assaltos, por exemplo, a caminhões que tinham todo tipo de cuidado, né? Nunca repetiam rota, etc. Mas os caras sabiam exatamente aonde interceptar, o que estava levando, ou seja... A rede social, né? Tinha uma informação que saía de dentro da fábrica, entendeu? É uma rede interna, né? É uma rede Porque interna. É o seguinte, doutor... Tudo isso é um trabalho que o detetive pode levantar. Muitas empresas, elas, infelizmente, é difícil de você eliminar esse negocinho aqui, ó, chamado celular na mão do funcionário. O funcionário está trabalhando, ele fica com o telefone no bolso. E ali ele tem um contato de alguém. Deixa eu ver, nós falamos aqui da internet, né, da rede social. Olha os golpes que apareceram depois que surgiu a internet, o telefone celular. Golpe da OLX, do Pix, do cartão de crédito, do Mercado Livre, golpe da pesquisa da Covid, o golpe do auxílio do governo, do WhatsApp, da venda de veículos, enfim. São tantos golpes que surgiram. E até mesmo esses funcionários que nós citamos aqui, eles se beneficiam disso. O funcionário na empresa, ele escuta um negocinho, ele vai lá e ele fala para o funcionário. O patrão está insatisfeito dentro da loja, ele fala alguma coisa, um funcionário escuta, ele vai lá e ele fala. Então, é o rádio peão, né? É o rádio peão. O telefone celular, ele é uma arma e também é um benefício na mão do criminoso. Porque o criminoso hoje, em segundo, ele consegue se comunicar com 10 pessoas num grupo, ele manda uma única mensagem, ele consegue falar com um grupo de pessoas. Mas, Dionísio, né? Eu entendi perfeitamente a sua colocação, mas o celular é só a ferramenta da comunicação. Porque o que manda é a mente criminosa, é a mente maligna, é a mente de levar a vantagem, é a mente de dar o golpe. Então, eu acredito que muitos aí são golpeados, como, por exemplo, o bilhete premiado, porque ele quer levar vantagem. Então, quando você quer levar a vantagem, saindo até um pouquinho fora das indenizações, é onde que ele dança. Eu vejo que as indenizações fraudulentas é mais ou menos assim. Eu me afastei, estou sendo beneficiado e falo para você, ô Dionísio, larga a mão de ser bobo, eu estou em casa, curtindo, viajando, pescando, estou recebendo, faço o mesmo. Teve uma das empresas aí, recentemente, com o Dr. Sartori, eles estavam com 86 funcionários para poder fazer o levantamento. Eu falei, doutor, não vamos pegar todo, não vamos diminuir essa quantidade, por quê? A hora que você derruba ali meia dúzia, principalmente os cipeiros, os outros todos recuam. Por quê? Eles têm medo, são oportunistas que querem o favorecimento. Então, eu vejo que nas empresas, as fraudes, a grande maioria, tudo bem, a mente dele maligna, que ele quer levar a vantagem, mas ele acaba impulsionando outros. Tem empresa aí que a gente às vezes pega, no caso do Sartori, trabalhando com 4, 5, 6 funcionários afastados. Fazemos todo o trabalho para poder apresentar tudo de uma vez só. Então, eu vejo que é a oportunidade que faz o ladrão, né? Verdade. Bom, gente, nós chegamos aqui agora às 20 horas. Viu, Dionísio, lembrar nessa fala que o Milton está falando, é o seguinte, lembra do princípio professado pelo Sérpico. Vocês lembram quem é o Sérpico? Não. Sérpico foi um policial de Nova York, né?
incorruptível, na época que Nova York era uma das cidades mais perigosas do mundo, né? E ele não concordava e acabou morrendo por isso, em se corromper. E aí, na opinião dele, ele dizia o seguinte, ó, 5% da população é extremamente honesta, vai ser sempre honesta. 5% da população é extremamente desonesta, vai ser sempre desonesta. O resto segue a liderança. Então, no momento que a gente está, né, de uma crise ética sem precedentes, isso se reflete no nosso dia a dia, dentro e fora das empresas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Então, assim, é muito importante que a gente tenha à mão todos os recursos possíveis para que a gente faça frente a esse momento de crise aguda na questão ética, porque tudo parte da ética, né? Se você é uma pessoa ética, uma pessoa honesta, se você está nos 5%, você não vai ser influenciado. Mas a grande maioria, de fato, é. E a gente percebe toda vez que existe um aumento do nível de corrupção, do noticiário, da falta de punição, a gente sente isso refletir dentro das empresas. Imediatamente, a população reage a isso. Eu achei aqui, é Frank Serpico, tá? Ele tinha a polícia, o policial honesto tinha a polícia como inimiga. Acabei de fazer uma pesquisa rápida aqui, encontrei esse histórico aí da colocação do doutor aí, entendeu? Infelizmente é a realidade, né? É a realidade. Sim. Tá? Bom, gente, eu quero mandar um abraço também para Alex Leal dos Anjos também. Acredito que seja detetive, ele não falou aqui, não conheço. Gildo José Belchior, o Jones também, que está pela live, Detetive Teles e Fernando Marrom. Bom, chegamos agora, são 8h02. Gostaria de agradecer, né, ao nosso participante de hoje, o doutor Marcelo Sartori, que deu um show aí pra gente, o nosso amigo Milton Silveira. Eu queria deixar as considerações finais para o Milton. Fala, já são 8 horas, hoje tem jogo, doutor? Daqui a pouco o pessoal já começa a correr para ver jogo e a gente fica aqui. Tá bom? Tá. Eu agradeço aí a participação de todos, mais uma vez a participação do Dr. Marcelo Sartori, deixando claro aí que a função do detetive particular, como foi colocado aí, muito bem colocado pelo Dr. Marcelo Sartori, que graciosamente aceitou o nosso convite, fazer uma explanação bastante ímpar com relação à fraude trabalhista e até algumas situações. A função do detetive particular é de extrema importância, né? Deixar bem claro isso. Mais uma vez, doutor, agradeço aí por aceitar novamente o convite. Agradeço a todos os internautas, a todo o pessoal que está aí adentrando, né? Fazendo alguns comentários, né? No Detetives Particulares do Brasil. E deixo aí a palavra final para o Dr. Sartori, Marcelo Sartori. Mais uma vez, agradeço em nome dos moderadores e do grupo Detetives Particulares do Brasil e de todos os detetives do Brasil. O Manuel Schuff, ele diz o seguinte: os meus cumprimentos e os meus sinceros agradecimentos à excelência de argumentos e consideração do doutor Sartori. Ele agradece o senhor aí, tá bom? Não sei se o senhor conhece já o nosso amigo aí, o Manuel Schuff. Não vai faltar a oportunidade para a gente conversar também aqui, nós três aqui, ou 4, tá bom? Sim. Eu agradeço muito, foi uma alegria poder contribuir com vocês estão de parabéns, são profissionais de referência no mercado, né? Recomendo fortemente, e assim, conte sempre com a gente, que toda vez que a gente puder cooperar de alguma forma, vai ser uma alegria. Perfeito. Agradecemos mais uma vez. Tá bom, Tá gente. certo. Uma boa noite. Bom jogo. Até a semana que vem, às 19 horas, que vamos colocar aí novamente um novo tema. Será colocado no Facebook, né, nas redes sociais. O próximo tema na semana que vem, às 19 horas. Mais uma vez, agradecido a presença de todos e uma boa noite. Boa noite. Então, desta forma, chegamos ao final desta edição. Na próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui pelo Portal dos Detetives do Brasil, no Facebook e no YouTube. E pedir novamente não vai fazer mal. Peço que você compartilhe e que você se inscreva aqui no nosso canal.
Até a próxima segunda, se Deus quiser. Uma boa noite. Um abraço. Boa noite. Até mais.